Então, galera, vamos para o nosso segundo exercício sobre diluição. Ele também é um exercício do Enem e vamos seguir adiante com as fórmulas que a gente já conhece, com a teoria que a gente já tem, tá bom? Vamos lá. Determinada estação de tratamento trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligrama por litro de água, ok? Já grifei aí para vocês, normalmente esses números são as coisas que vocês vão sempre utilizar nos exercícios, né? E, no entanto, eu tenho alguns dados já para vocês, né? Eu sei que a minha estação de tratamento, ela tem uma capacidade, né, de 30 mil litros por segundo, e eu tenho uma determinada concentração de flúor nessa água que eu não posso ultrapassar, né? Que é 1,5 miligramas por litro, tá bom? E aí a grande dúvida é, a quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é... Observem a importância de vocês lerem com atenção o exercício. Ele te dá a capacidade da estação de tratamento por segundo. Você também tem a concentração máxima de flúor que você pode ter por litro de água. E ele quer saber o quanto você pode ter de flúor no volume que vai passar de água dentro da minha estação de tratamento, mas não em um segundo, porque aí eu poderia usar diretamente aqueles 30 mil litros. E ele quer saber em 1 hora. Então, na verdade, eu já começo a desconfiar que eu vou ter que calcular, então, sabendo que é 30 mil litros por segundo, quantos mil litros de água vai ter em 1 hora, né? Já dá para formar na cabeça alguma ideia desse tipo. Mas vamos seguir a vida do jeito que a gente conhece. Então, eu já sei, já defini para vocês que a massa pode ser estabelecida como concentração vezes volume, né? É simplesmente uma manipulação algébrica da fórmula. Então, eu posso calcular quanto de flúor preciso a cada segundo. Não posso, porque por segundo eu já sei quantos litros de água passa. E aí eu sei a concentração que pode ter nessa água, né? Então é só eu substituir tudo que está escrito aí. Então eu tenho que a minha massa de flúor por segundo, né, que pode ser adicionada na água, é o quê? É 1,5 miligramas por litro, que é a minha concentração, C, vezes o volume, que é 30 mil litros, não é? Não é justamente isso? E aí eu obtenho aí uma massa equivalente de 45 mil miligramas, ou, de certa forma, já transpus para vocês as fórmulas, que seria igual a 0,045 quilogramas de flúor por segundo. Ah, mas de onde veio isso por segundo, não sei o quê? Porque são os 30 mil litros que vão por segundo, né? Passar pela minha estação de tratamento. Então, eu tenho uma massa de 0,045 kg de flúor passando por segundo na minha estação de tratamento de água, porque eu só usei aquela minha fórmula conhecida de diluição, certo? Mas eu quero saber em 1 hora. O exercício pede em 1 hora. Lembrem-se sempre de vocês pensarem exatamente no que o exercício está pedindo. Não parem o exercício pela metade. Leiam tudo, releiam para ver se vocês conseguiram calcular tudo o que ele queria saber. Então, eu vou ter uma outra massa, que eu vou chamar de M', tá? Que é só para não usar a mesma letra, eu coloco M', é igual a 0,045 kg de flúor por segundo, né? Como é por segundo, eu só preciso multiplicar pela quantidade de segundos que eu vou ter em 1 hora, porque aí o segundo corta com o segundo. Segundo em cima, segundo embaixo, eu vou sobrar só quilogramas de flúor. E quanto que tem 1 hora em segundos? 3.600 segundos. É a mesma coisa de você fazer uma regrinha de 3, tá, pessoal? Se vocês fizerem a regra de 3, vai ser assim. Se 0,045 kg de flúor passa em 1 segundo, em 3.600 segundos, quantos quilogramas eu tenho? E aí vocês multiplicam em cruz, que dá na mesma do que eu fiz aqui, tá bom? E aí vocês obtêm, então, multiplicando quilogramas de flúor por segundo vezes quantos segundos tem em 1 hora, vocês cortam segundo com segundo e sobra quilogramas de flúor. E quilogramas de flúor deu 662 em 1 hora, que é justamente o que ele pede no exercício. O equivalente em flúor que passa naquela hora, tá bom? E aí a resposta é a E. Vamos para o segundo conceito, então, que é um pouquinho mais complicado de entender, mas eu acredito que com o exercício vocês vão se dar bem melhor neles, tá bom?
Aqui teve um erro, tá? Mas depois eu conserto para vocês. Eu consertei só no segundo slide. Vamos lá. Então, o que é a titulação? A titulação, ela é encontrar o valor da concentração de uma solução, mas agora não pensando mais em diluição. Eu não vou ter mais diluição. Eu vou ter agora o cálculo baseado numa reação química. Porque se você tem uma proporção dentro de uma reação química, você pode utilizar a quanto que você consumiu de uma determinada substância para chegar na reação química e calcular quanto que era a concentração original daquilo, da solução inicial. Como assim? O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu tenho aqui o exercício para vocês. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônio, que é o NH4OH, que é uma base, vocês têm que lembrar disso, é 0,75 mol por litro. Está lá no meu rótulo da minha embalagem. Com o intuito de verificar se a concentração de amônio corresponde à indicada no rótulo, ou seja, vejam que eu vou ter que fazer uma titulação, ou seja, eu vou ter que descobrir a concentração do meu amônio no meu produto baseado numa reação com ácido clorídrico. E aí ele fala, eu consumi 5 ml aliás, eu peguei 5 ml do meu produto, que é o meu produto de limpeza, e adicionei ácido clorídrico neles. Que esse meu ácido clorídrico, ele tem uma concentração conhecida de 0,1 mol por litro. E aí eu falo o seguinte, para consumir toda a base da amostra, a base no caso é o hidróxido de amônio, foram gastos 25 ml da solução do ácido. Veja que interessante isso. Então eu tenho uma solução de concentração que eu quero ou confirmar, ou eu quero descobrir, porque eu não sei mesmo, e eu adiciono uma outra solução nela, que vai reagir quimicamente com ela, através de uma reação que vocês podem conhecer, no caso é de neutralização, né, conhecida de vocês, a velha neutralização. E aí eu vejo quanto que era a concentração da minha solução titulante, que eu conheço, no caso é o ácido clorídrico, né, de 0,1 mols por litro, e eu sei quanto eu acrescentei de volume, até que eu cheguei no pH 7, que é aquela história da neutralização total, que você consumiu totalmente o meu hidróxido de amônio. Isso é importante da neutralização, você consumiu tudo de amônio, de hidróxido, né? Mas para isso eu preciso saber como que a reação procede. Então eu tenho aí, por exemplo, o hidróxido de amônio, ele reage com ácido clorídrico, correto? Vejam que a equação ela é basicamente as mesmas de sempre que vocês devem estar acostumados a fazer de neutralização, em que você tem uma base, que é o hidróxido de amônio, e o ácido, que é o ácido clorídrico. E aí o que forma, né? Aqui saiu errado também, meu Deus do céu, quantos erros. Mas aqui, gente, é cloreto de amônio, tá? É cloreto de amônio. E forma água, né? Como toda neutralização total. Então, aí o que acontece? Eu sei que a minha massa de HCl, de ácido clorídrico, consumida, utilizando aquela fórmula de diluição, é o quê? A concentração do ácido vezes o volume de ácido consumido, certo? Eu posso chegar na minha massa, que pode ser grama, pode ser mol, depende do que você quiser. E aí, eu substituindo isso na minha fórmula, eu tenho que a concentração do ácido clorídrico, então, é 0,100, né, que está lá em cima no meu exercício, mols por litro, vezes 0,025 litros, que são os 25 ml de solução ácida que foram consumidos até você neutralizar todo o meu hidróxido. E aí eu chego no meu resultado final, que é de 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. Mas observem que na minha reação química que eu disponibilizei para vocês, eu sei que a minha proporção de reação é 1 mol de hidróxido de amônio mais 1 mol de ácido clorídrico dá 1 mol de hidróxido de amônio e 1 mol de água. É 1 para 1 para 1, que é o que está definido aqui. Ó. Quando você não tem nenhum índice na frente da fórmula química, você sabe que é 1. Então, se eu reajo HCl com hidróxido de amônio na proporção estequiométrica, eu teria no produto de limpeza exatamente a mesma quantidade em mols de hidróxido de amônio. Porque se eu consumo 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, obviamente, como eu tenho que reagir 1 mol disso com 1 mol disso, a proporção se mantém. Lembra dessa regrinha que a gente falou? A reação química, ela te dá a proporção que você vai precisar reagir dos meus produtos, dos meus reagentes químicos.
Então, sabendo que eu tenho uma massa que eu precisei consumir de 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl, eu posso falar para vocês que a minha concentração de amônio, no final das contas, no meu produto de limpeza, é justamente o quê? A massa, que é a massa de amônio, que estava no meu produto no meu produto de limpeza, que é 2,5 vezes 10 a menos 3 mols, justamente o mesmo número de mols que você reagiu, sobre o quê? Sobre 5 ml, que é justamente o volume que eu utilizei do meu produto de limpeza para titular, para fazer a minha titulação. Então eu sei que esse equivalente em mol está dentro desse volume. No entanto, o que acontece? Eu chego aqui no meu cálculo de 0,5 mols por litro, e aí eu comparo com o que o produto diz no rótulo, que é 0,75. Bom, então não é o mesmo. Eu encontrei uma concentração menor do que o rótulo está me falando. Ou seja, esse produto ele está adulterado, ou ele não está condizente com a embalagem. Justamente por um cálculo que a gente acabou de fazer aqui, que se chama titulação. Então, recordando, a titulação ela é justamente encontrar o valor da concentração de uma solução utilizando uma outra solução com concentração conhecida, que no caso, por exemplo, era a solução titulante de HCl, mas que eu já conheço que ela reage quimicamente com a outra, né? E eu chego num patamar como, por exemplo, nesse, que é de neutralização. E aí eu sei que você tem uma proporção estequiométrica entre os reagentes, e isso tem que ser obedecido. E aí eu só vou utilizar recorrentemente a minha fórmula básica de concentração é igual a massa sobre volume, e eu sempre vou fixar que, no caso da diluição, né, na titulação não, mas na diluição, as massas de soluto sempre se mantêm. E aí vocês vão utilizando essas ferramentas dentro dos cálculos estequiométricos, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tentem refazer esses exercícios com mais calma agora. Na próxima aula a gente vai falar de um assunto novo, um pouco novo, na verdade, é mais teórico, mas não por isso a gente não vai ter muito cálculo, eu imagino, acho que não vai ter nada de cálculo para falar a verdade, mas é um assunto que normalmente cai nos vestibulares e no Enem também, que é um assunto de química teórica, tá bom? Se vocês tiveram alguma dúvida nessa aula, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá ok? Gente, muito obrigado a todos.